Salve minha gente, sejam todos bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e hoje nós vamos começar um livro novo. Vamos começar a leitura do livro de Juízes, tá bom? Então, se você já é inscrito no canal, muito obrigado. Se você não é, por favor, clica aí no inscrever-se, deixe o seu like, assista o vídeo até o final e compartilhe este e os outros vídeos desta série com os seus amigos nas suas redes sociais, principalmente no Zap Zap, tá bom? Vamos lá, Juízes, capítulo 1. Depois da morte de Josué, os israelitas consultaram o Senhor. Quem dentre nós será o primeiro a combater os cananeus? O Senhor respondeu, Judá, pois eu entregarei a terra nas suas mãos. Então Judá disse a Simeão, seu irmão, vem comigo à terra que me coube por sorte, para combatermos contra os cananeus. Depois irei contigo à tua terra. Simeão partiu com ele. Judá travou combate e o Senhor entregou-lhe os cananeus e os ferezeus. Derrotaram 10.000 homens em Bezeque. Ali encontraram Adoni-Bezeque. Atacaram-no e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram, prenderam-no e cortaram-lhe os polegares das mãos e os hálux dos pés. Adoni-Bezeque disse, 70 reis, com os polegares das mãos e os hálux dos pés cortados, apanhavam debaixo de minha mesa os sobejos de comida. Como eu fiz, assim Deus me faz. E conduziram-no a Jerusalém, onde morreu. Os juditas atacaram Jerusalém e tomaram-na. Passaram os seus habitantes ao fio da espada e incendiaram a cidade. Desceram dali e combateram os cananeus das montanhas, do meio-dia e da planície. Judá marchou contra os cananeus de Hebrom, chamada antigamente de Cariate Arbé, e derrotou Sesai, Aimã e Tolmaí. Marchou depois contra os habitantes de Dabir, que antigamente se chamava Cariate Sefer. Caleb tinha dito, a aquele que combater e tomar Cariate Sefer, darei por mulher minha filha Acha. Otoniel, filho de Senes, irmão mais novo de Caleb, tomou a cidade, e Caleb deu-lhe sua filha Axa por mulher. Chegando Axa à casa de seu marido, ele moveu-a a que pedisse um campo ao seu pai. E pela segunda vez ela saltou de seu jumento, e Caleb disse-lhe, que tens? Dá-me, respondeu ela, um presente. Instalaste-me em uma terra árida. Dá-me também fontes de água. E Caleb deu-lhe as fontes superiores e inferiores. Os filhos de Robabe, o Quenita, cunhado de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os juditas, no deserto de Judá, ao sul de Arade, e vieram estabelecer-se com o povo. Judá prosseguiu sua marcha com Simeão, seu irmão, e derrotaram os cananeus de Sefaate. Votaram a cidade ao interdito e ela recebeu o nome de Horma. Judá tomou também Gaza e seu território, bem como Ascalon e Acaron com seus territórios. O Senhor estava com Judá e ele conquistou a montanha. Porém, não pôde despojar os habitantes da planície que possuíam carros de ferro. Conforme o que Moisés tinha dito, deram Hebrom a Caleb, que expulsou dela os 3 filhos de Enaque. Os benjaminitas não exterminaram os jebuseus de Jerusalém. Por isso, os jebuseus habitaram em Jerusalém, com os benjaminitas até o presente. A família de José marchou também contra Betel, e o Senhor esteve com eles. E quando exploravam Betel, que antes se chamava Luz, viram um homem que saía da cidade e disseram-lhe, Mostra-nos por onde se pode entrar na cidade, e usaremos de misericórdia contigo. Ele indicou-lhes a entrada e passaram a localidade ao fio da espada, poupando, porém, aquele homem com a sua família. Este emigrou para a terra dos Riteus, onde construiu uma cidade, a qual pôs o nome de Luz, nome que ela conserva ainda hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-San com suas aldeias, nem os de Tanak, de Dor, de Geblaão, de Magedo com suas aldeias, porque os cananeus estavam decididos a ocupar essa terra. Quando se tornaram mais fortes, os israelitas fizeram-nos tributários, mas não os despojaram. Efraim não expulsou os cananeus de Gézer,
os quais continuaram a habitar em Gézer no meio de Efraim. Zabulon não expulsou os habitantes de Setron, nem os de Naalol, e os cananeus continuaram a habitar no meio de Zabulon, embora sujeitos ao tributo. Aser não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, nem os de Alaabe, de Acazib, de Helba, de Afec e de Roob. Os filhos de Aser estabeleceram-se entre os cananeus, habitantes daquela terra, não os despojaram. Neftali não expulsou os habitantes de Bet-Sames, nem o de Bet-Anate. Estabeleceu-se entre os cananeus, habitantes daquela terra, os Bet-Samitas e os Betanitas ficaram-lhe tributários. Os amorreus repeliram os danitas para a montanha e não os deixaram descer para a planície. Persistiram em ficar em Harés, em Ajalon e em Salebim, mas a mão da casa de José prevaleceu sobre eles, e tiveram de pagar o tributo. O território dos amorreus estendia-se desde a costa de Acrabim e de Sela para o norte. Capítulo 2. O anjo do Senhor subiu de Gálgala a Boquim e disse: Eu vos fiz subir do Egito e vos conduzi a esta terra, que eu tinha prometido com juramento a vossos pais. E vos tinha dito: jamais hei de romper a aliança que fiz convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os habitantes desta terra, e lançareis por terra os seus altares. Ora, vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Por essa razão eu disse: não os expulsarei de diante de vós. Eles permanecerão ao vosso lado, e os seus deuses vos serão um laço. Ao dizer o anjo do Senhor estas palavras aos filhos de Israel, o povo pôs-se a chorar. Pelo que chamaram aquele lugar de Boquim e ofereceram ali sacrifícios ao Senhor. Josué despediu o povo e os israelitas foram cada um para a sua herança, a fim de tomar posse da terra. Durante toda a vida de Josué e dos anciãos que lhe sobreviveram e que tinham testemunhado a grande obra que o Senhor tinha feito em favor de Israel, o povo serviu o Senhor. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no território de sua possessão, em Tamnat-Heres, na montanha de Efraim, ao norte do monte de Gaás. Toda aquela geração se foi também unir a seus pais, e sucedeu-lhe outra que não conhecia o Senhor, nem o que ele tinha feito em favor de Israel. Os israelitas fizeram então o mal aos olhos do Senhor e serviram os Baal. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tinha tirado do Egito, e seguiram outros deuses, os dos povos que habitavam em torno deles. Prostraram-se diante deles, excitando assim a cólera do Senhor. Abandonaram o Senhor para servirem Baal e Astarote. A cólera do Senhor inflamou-se contra Israel, e ele entregou-os nas mãos de piratas, que os despojaram, e vendeu-os aos inimigos dos arredores, de sorte que não puderam mais resistir-lhes. Para onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para fazer-lhes mal, como o Senhor lhes tinha dito e jurado, e viram-se em grande aflição. Entretanto, o Senhor suscitava-lhes juízes que os livraram das mãos dos opressores. Mas nem mesmo os seus juízes ouviam e continuavam prostituindo-se a outros deuses, adorando-os. Abandonaram depressa o caminho que tinham seguido seus pais na obediência aos mandamentos do Senhor e não os imitaram. Ora, quando o Senhor suscitava juízes, ele estava com o juiz para livrá-los de seus inimigos enquanto vivesse o juiz. O Senhor compadecia-se dos gemidos que soltavam diante de seus inimigos e de seus opressores. Mas, depois que o juiz morria, corrompiam-se e se tornavam ainda piores do que seus pais, seguindo os outros deuses, servindo-os e adorando-os, e não renunciavam aos seus crimes e à sua obstinação. Inflamou-se, pois, contra Israel a cólera do Senhor, visto que este povo violou o meu pacto, dizia ele, a aliança que eu tinha feito com os seus pais, e não obedeceram à minha voz. Também eu não expulsarei de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou ao morrer. Por elas queria o Senhor provar os israelitas, e ver se eles seguiriam ou não o caminho do Senhor,
como o tinham feito seus pais. E o Senhor deixou subsistir todas essas nações, que não tinham entregue nas mãos de Josué, e não as quis expulsar logo. Muito bem, então fizemos aqui a leitura destes 2 primeiros capítulos do livro de Juízes. Agradeço demais a você que acompanhou a leitura até aqui comigo, tá? Então não se esqueça aí de deixar o seu like, de inscrever-se aqui embaixo no canal, de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e comenta aí. Continuaremos juntos com Juízes também, tá bom? Um grande abraço, façam todos um ótimo e excelente dia. A gente se vê no vídeo de amanhã. Tchau!